Nascer e ter, de imediato, definido um gênero do qual não se pode fugir. O roteiro que prevê para todos nós uma identidade binária, baseada no sexo biológico, traz consigo uma cadeia de acontecimentos ao longo da vida. Uma expectativa social que perpassa o modo de se comportar, de se vestir, de ser, e que gera muito sofrimento quando não condiz com a forma com que cada indivíduo se percebe. É possível que esse desconforto se manifeste desde a infância, com crianças muito pequenas. E aí, como uma família que ama incondicionalmente deve acolher esse ser humano em desenvolvimento? Como você cuidaria do seu filho ou filha se muito cedo se manifestasse uma possível transexualidade? É sobre transexualidade na infância que a gente conversa no programa que está começando agora. Eu nunca me identifiquei muito com a feminilidade. Identidade de gênero é aquela percepção individual de como é que você se reconhece. Eu fui entendendo que eu não me encaixava em determinados padrões, né? Isso já pode estar muito claro já desde a infância. Quando essas experiências ocorrem nas infâncias, essas experiências elas são tolhidas. Como que o Sol me educou o pai? Ele falava do assunto, mas como se não tivesse nada com isso. É muito, muito importante que a família dê o apoio necessário. O que a gente possa fazer é deixar a criança ter essa liberdade e, a partir daí, a criança poder ter autonomia para se posicionar. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre transexualidade na infância, Bárbara Aires, secretária da Coordenação de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas da Fiocruz. Maria Cecília Castro está chegando para conversar com a gente. Ela é coordenadora estadual da ONG Mães pela Diversidade do Rio de Janeiro. E Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Departamento de Direitos Humanos e Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Bárbara, que bom estar com você aqui, Jaqueline, que prazer. Daqui a pouco a Cecília está chegando, atrasou um pouquinho por conta do trânsito, mas já ela está aqui com a gente. Quero começar trazendo um pouco a história de vocês duas, né, Bárbara? Como é que você se percebeu, em que momento você se percebeu travesti, como a gente conversava aqui antes de começar o programa? Obrigado, bom dia aos espectadores. Foi muito cedo também. A minha questão da transexualidade, ela se manifestou já na infância, desde pequena, me sentia diferente do que diziam para mim. Eu sempre me vi menina, sempre me vi no gênero feminino, mas eu fui ter certeza de fato disso, consciência, por volta dos 12 anos, quando eu conheci uma travesti, quando eu tive contato com uma travesti, a primeira vez, que foi a Natasha Dumont. E aí, a partir dos 16, então, eu começo nesse processo de transição. E tive também na minha família, né, eu tenho um irmão, um homem trans, irmão de pai e mãe, que se manifestou, né, que se percebeu já com 13 anos de idade também. Então, essa experiência de ter já na infância, na adolescência, a sua transexualidade ali sendo vivenciada, eu tenho. Que bom. Uma experiência familiar que eu acho fantástica. Conta pra gente a sua experiência, Jaqueline. Então, eu contei já num livro, o Como Eu Não Dancei, tem um curta-metragem, quem quiser assistir no YouTube, que aí sintetiza 3 horas de conversa, que bom, né? Que bom. Então, basicamente, eu vou falar de trás para frente. Quando eu fiz 29 anos, eu me toquei que era uma mulher trans. E aí é doido, porque eu já participava de movimento social e tudo. As primeiras coisas que eu falei foi para minha família. E para eles foi muito natural, para explicar como eu me identifiquei. Porque eles falaram que fazia muito mais sentido para eles me verem como uma mulher do que como um homem gay, né? Uma mulher hétero do que como um homem gay, porque eu sempre fui feminina, sempre eles não tinham palavras, termos, na época o termo seria transviada, sabe, pra gente. Então, foi muito natural rever minha história e recapitular quem eu era, sempre fui, mas eu não conseguia identificar. E que demorei tanto, né? Eu tive contato com tantas mulheres trans travestis
E foi assim que eu me reconheci. E é maravilhoso estar com vocês aqui. Por exemplo, quando eu vou ouvindo vocês falando, por exemplo, a gente estava discutindo aqui a questão dos termos, né? Travesti, transexual, mulher transexual e tal, que para mim, que não vivencio essa história, é super delicado até poder entender qual é o termo certo e não errar, né? E aí é o que a gente chama de letramento hoje, né, Bárbara? Qual a importância desse letramento? Primeiro, entre as pessoas que vivenciam essa história, né? Porque a gente vai ver na reportagem o quanto que essa identificação com outros, como a Bárbara, né, citou, é super importante, né? Agora, assim, esse letramento para a sociedade como um todo também, né? Porque a sociedade tende a julgar, não, essa pessoa não tá num caminho correto, né? Como a gente vai perceber muitas vezes. Não, a importância, assim, para dentro primeiro, é justamente para que a gente tenha um discurso nisso e que chegue de fácil entendimento para a grande massa, né? Porque a gente ainda vivencia uma sociedade que, em termos de educação, negligencia qualquer assunto que fuja da questão da heteronormatividade como está imposta como norma padrão, por assim dizer, né? Então, em primeiro lugar, é isso. Por mais que você não concorde com algum ponto, que você queira discutir alguma questão, existem coletivos, existe uma coletividade que discute para a gente chegar nesse lugar, isso também que na vivência, né? E que busca os nossos direitos. Então, em primeiro lugar, é isso, para você se entender e conseguir se colocar, e aí, a partir disso, você faz as outras discussões da forma individual. E para a grande sociedade, é isso, é para entender, para não ter, por exemplo, esse medo de perguntar para a pessoa trans como você se reconhece, como você gostaria que te trate. Porque aí você vai entender, porque o que a gente hoje tem deixado muito explícito para as pessoas é que não existe uma diferença visual, estética, psicológica, emocional ou de cirurgia que defina o que é uma pessoa trans, o que é uma travesti, nada, nem questão hormonal, nada. É apenas a autodeclaração. Então a gente só vai saber perguntando mesmo. Respeito ao indivíduo, né? E aí, Jaqueline, sabe uma coisa que me interessa trazer pra gente aqui? Você comentava que para você o título ideal desse programa não deveria ser transexualidade na infância. Eu queria que você trouxesse isso, eu acho super importante. Claro. O tema ainda é muito novo para a maioria das pessoas, discutir identidade de gênero, porque na verdade é isso que a gente está discutindo. Quando são esses temas novos, por exemplo, falar de orientação sexual, de identidade de gênero, as pessoas olham muito pelo aspecto de nós que somos de grupos historicamente discriminados. Olha para a pessoa LGBT. Esquece que ela, que é cisgênera, ou seja, que não é trans, que ela, que é hétero, também tem identidade de gênero e também tem orientação sexual. Ninguém chega para falar com uma criança negra ou sobre crianças negras e falar o tema negritude na infância. Não faz muito sentido. Vamos falar sobre as crianças negras. Então, é muito nisso que eu digo. Claro, a proposta quer falar mais das crianças trans que precisam do nosso acolhimento. Mas, então, vamos falar delas diretamente, porque não é algo que brota, que se manifesta como algo que acontece na infância. Quando a gente fala nesse tom de condição, as pessoas muitas vezes têm uma leitura patologizante. Elas não se perguntariam como é que surge a cisgeneridade na infância, como é que surge a heterossexualidade. Então, é por isso. Eu acolho o que você traz, aprendo com o que você está dizendo, Jaqueline, mas aí quero só trazer aqui qual foi a ideia nossa de um grupo que, lamentavelmente, não tem nenhuma pessoa trans trabalhando, que acho que realmente é uma equipe pequena, mas acho que em breve teremos. Mas assim, o nosso mote inicial foi pensar como é que a família acolhe, né? A Bárbara foi uma pessoa que me ajudou muito na construção dos caminhos que a gente podia seguir para esse... E coloquei para você, né, Bárbara, assim... Como é que faz? Porque eu mesma não sabia, né? O que acontece? A criança tem 2 anos, falou de... né? Percebeu-se tal comportamento diferente, depois aos 10, depois aos 15, 16, depois aos 18. O que acontece em cada etapa, né? E aí a Bárbara me deu uma aula e a gente percebeu que, na verdade, a gente está tentando dialogar com essa família, né? Tipo assim, se isso se apresenta na infância, o que você faz, né? O que você faz para acolher e não julgar essa criança? Deixa eu comentar antes, assim, porque eu quero trazer que o tema é sobre seres humanos e a nossa condição humana, que envolve também identidade de gênero. Toda pessoa, toda criança é não conforme de gênero. Não somos nós só pessoas trans, todo mundo. Claro que para a pessoa trans, para a criança trans, afeta muito mais. Os estereótipos de gênero da sociedade
do que para uma criança que que se identifica com o gênero que foi atribuído. Então é importante pensar isso, porque a forma como a sociedade funciona é prejudicial para todo mundo, mas principalmente para nós como pessoas trans. Exatamente, né? Freud falava muito dessa sexualidade na infância que se manifesta de todas as formas e que não é definitiva, né, Bárbara? E assim, é importante assim, que o que a gente está dizendo aqui é aquilo que, né, já conversa com o que eu falei, que a nossa sociedade ainda negligencia na questão da educação essas discussões. Porque se a gente discutisse isso numa aula de educação sexual, por exemplo, as pessoas saberiam que todas as pessoas têm uma identidade de gênero. Só que elas não são discutidas porque você está em acordo com a norma padrão imposta da cisgeneridade. Você é uma mulher com vagina, foi diagnosticada sexo feminino, mulher, por causa da sua vagina por um médico. Né? A gente hoje ainda no útero, antes de nascer, você já está determinado. Exatamente, parabéns. E é engraçado que assim, quando é uma pessoa com vagina, o médico fala parabéns, mamãe, é menina. Quando é uma pessoa com pênis, o médico fala parabéns, papai, é um menino. Como se ainda, né, tipo, a mãe vai lidar melhor com essa pessoa com vagina e o pai vai lidar melhor com essa pessoa com pênis. E aí a gente não discute justamente isso, que todas as pessoas têm identidade de gênero. A questão é que as pessoas cisgênero, as pessoas que, né, se sentem confortável no gênero que foi atribuído no nascimento a partir do genital, é como se ela não tivesse, mas ela tem. Você se entende enquanto mulher, sexo feminino, e tá tudo bem pra você. Assim como não se discute a heterossexualidade para quem é hétero. E aí é importante só deixar aqui muito explícito que a pessoa que não é trans não é hétero, ela é cis. Hétero, ele se a gente fosse colocar de diferença, hétero é diferente de homo, diferente de bi, diferente de pan, né, que são sexualidades. A gente está discutindo identidade de gênero, que é como a pessoa se apresenta socialmente. Se mistura muito, né? Isso são, para quem é extremamente leigo, na verdade, acho que para quem está realmente desatento a essa discussão, faz bastante essa confusão, né, Jaqueline? Sabia, Yasmine, que é uma coisa que eu falo, todo mundo discute gênero, tá? Todo mundo discute esses temas. O problema é como discutem. Que é essa questão, como que a gente pode sair desse olhar e mostrar que existe uma diversidade para além desse estereótipo que é ensinado. É muito difícil, porque, de fato, as crianças entre 3 e 5 anos já aprenderam estereótipos de gênero, já aprenderam estereótipos, inclusive, raciais. E é algo que é anterior à formação da linguagem verbal. Então, nós adultos, que somos seres verbais, a gente tenta educar ou transformar uma sociedade que, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de mulheres, homens, pessoas trans, a gente está lidando com temas que não tem muitas vezes palavras para a pessoa lidar. Então, é muito difícil, é um desafio grande. E daí a importância do letramento, né? Vamos chamar uma reportagem para a gente visualizar essa questão um pouquinho melhor. O desafio de acolher e proteger crianças trans de uma sociedade que insiste em definir como devemos nos vestir e comportar desde o dia em que nascemos. Eu me chamo Nicole Lucas Rodrigues, eu faço parte do projeto Aquarela aqui no NESA, tenho 16 anos e sou uma pessoa de gênero fluido. Uma pessoa de gênero fluido é uma pessoa que flui entre gêneros, como o próprio nome diz, né? É uma pessoa que entende para si que as identidades de gênero não são binárias, então em determinados períodos de tempo pode estar se identificando de uma forma e depois se identificar de outra forma ao longo da vida, isso vai fluindo. Nicole Lucas é um entre muitos adolescentes que durante a infância questionou a sua identidade de gênero. Ao longo da minha vida, ao longo da minha infância, eu fui entendendo que eu não me encaixava em determinados padrões, né? Eu fui uma criança que foi criada entre mulheres, eu não tive a imagem masculina muito presente na minha vida. Mas entre mulheres eu me desencaixava, eu não me sentia parte daquilo, não me sentia parte daquele mundo. A percepção da transexualidade ou da transgeneridade, né, é um processo gradual e individual. Identidade de gênero é aquela percepção individual de como é que você se reconhece como homem, como mulher, ou como nenhum dos dois, ou como algo entre essas definições. Isso já pode estar muito claro já desde a infância. Tem relatos de crianças que a partir de 2 anos já começam a entender essa diferença entre os gêneros e a partir dos 3, 4 anos já conseguem se perceber em relação à própria identidade de gênero. Mas como a família deve proceder diante de casos como esses? A gente vê que quando essas experiências ocorrem nas infâncias,
a gente vê que essas experiências elas são tolhidas, elas são corrigidas, tem uma série de violências, sejam físicas, simbólicas, psicológicas, institucionais, que vão estar reenquadrando o gênero dentro daquela pessoa, dentro do que a sociedade espera, com base no seu corpo. Eu acredito que o que a gente possa fazer para acolher essas crianças que são dissidentes de gênero e que elegem uma identidade trans para si, seria escutar mesmo, seria a escuta, essa experimentação, né? Não é definir se a criança gosta de rosa, ela vai se identificar como uma mulher, gosta de azul, se identifica como menina. É deixar a criança ter essa liberdade nessa expressão e nessa experimentação de gênero, e a partir daí a criança poder ter autonomia para se posicionar. A Resolução 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina estabelece que para crianças menores de 12 anos, o protocolo é de acolhimento e escuta. A partir de 12 anos, pode-se realizar o bloqueio de hormônios. A partir dos 16 anos, o tratamento de hormonioterapia. E apenas aos 18 anos, a cirurgia de redesignação sexual. Antes deles entrarem na puberdade, a gente não oferece nada. A partir do momento que eles iniciam a puberdade, você imagina, para quem já está questionando, tem uma identidade de gênero que é discordante do sexo que foi designado ao nascimento. Quando entra na puberdade, essas características começam a se acentuar, isso pode piorar o desconforto que a pessoa tem com o próprio corpo, que é o que a gente chama de disforia ou incongruência de gênero. Isso causa sofrimento, causa piora de qualidade de vida, piora de score de ansiedade, depressão e aumento de risco de suicídio. Então, para esses jovens que têm disforia de gênero e que já iniciaram a puberdade, é preconizado, a gente pode oferecer o bloqueio da puberdade, que é um tratamento que os endocrinologistas fazem com muita frequência. É um tratamento que é completamente reversível, você simplesmente impede que a puberdade continue progredindo a partir do momento que você inicia esse tratamento. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, crianças e adolescentes com incongruência de gênero devem ser atendidos em centros especializados por equipes multidisciplinares que incluem pediatra, psiquiatra, endocrinologista, entre outras especialidades. Mas, se o acesso à saúde pública para pessoas trans em geral no Brasil já é difícil, no caso de crianças e adolescentes, a oferta para esse tipo de acompanhamento é ainda menor. O Dr. Daniel Gilban coordena o atendimento integral a crianças e adolescentes trans do Hospital Pedro Ernesto, o único centro especializado do Rio de Janeiro. Ele destaca a importância do acompanhamento desses jovens pelas equipes multidisciplinares e ressalta que esse cuidado é tão importante quanto o acolhimento familiar. Os jovens que têm apoio familiar são muito mais protegidos em relação ao risco de depressão, ansiedade, suicídio, abuso de substâncias, evasão escolar. É muito, muito importante que a família dê o apoio necessário para que esse jovem possa viver da maneira como ele se identifica e mostrar para o mundo quem ele realmente é. Essa fala é maravilhosa, que o jovem possa viver da maneira como ele se identifica e mostrar para o mundo quem ele realmente é. Com essa fala, eu te dou as boas-vindas aqui com a gente, Maria Cecília Castro, coordenadora estadual da ONG Mães pela Diversidade do Rio de Janeiro. Quero te convidar a trazer um pouco da sua história com essa pauta. Como a gente começou com as duas meninas aqui já trazendo para a gente também, conta um pouquinho para a gente como é que você se envolve com essa pauta. Bom dia a todos. Eu sou a Maria Cecília, mas eu sou a mãe do Caio e eu estou aqui representando um pouco do que é uma família que tem uma criança trans. O Caio tem 14 anos agora, mas ele se apresentou como uma criança trans que tinha uma diversidade de gênero muito forte antes mesmo de verbalizar. Ele já se recusava ao vestido, ao rosa, a tudo que estava relacionado ao gênero feminino, que foi o gênero atribuído a ele no nascimento. E eu já sabia, naquele movimento tão cedo, que o Caio já seria alguma cor desse arco-íris. Mas eu acho que é isso que a gente viu na reportagem, é preciso que essa criança verbalize o que ela é para o mundo. E isso tem que ser com muita naturalidade. Não é um problema a criança ser uma criança trans. E isso é o que a gente vê na reportagem, que isso tem que ser uma característica dela. E que a família tem que acolher e amar
porque é isso que a gente quer. Não quer que seja uma pauta, mas que isso seja visto como uma naturalidade para o mundo. Você não pode amar um ser humano desde que ele seja exatamente o que você quer, né? Não tem como, isso em qualquer instância, né? Isso não é amor incondicional, né? Isso não é amor, né? Muito mais importante do que qualquer mudança nos aspectos da pessoa é a manutenção do amor. Jaqueline, eu queria trazer para você uma fala do Dr. Daniel, que na verdade ele traz um depoimento muito rico, né, para a gente nessa matéria. Ele fala assim, a percepção da transexualidade, da transgeneridade é um processo gradual e individual, que é também um pouco do que a Cecília acabou de trazer para a gente. E perceber essa graduação é super importante para acompanhar essa criança, né? Sim, na psicologia, a gente tem orientações internacionais sobre isso. E é um grande desafio, porque, a princípio, seria muito simples. Até a Bruni falou, a gente precisa garantir que essa criança, todo profissional, seja da saúde, educação, que lida com crianças e que lida com crianças trans, consiga garantir que essa criança tenha segurança para vivenciar a identidade de gênero dela e se expressar da forma como ela vai se identificando. O problema são geralmente os pais, são os outros colegas profissionais, a escola, todos os espaços, porque as pessoas aprenderam a constranger os outros em função do gênero, se eles não se encaixam. Se esse menino não é muito masculino, ele é questionado se ele é gay. Se essa menina é muito masculina, ela vai virar sapatão. Ou é trans ou não, que hoje é o termo, antigamente era isso, era sapatão ou era viado. Hoje é trans, vai ser trans ou travesti. Então, a gente tem um desafio muito grande com pais responsáveis, com os profissionais, são fundamentais pessoas e grupos como Mães pela Diversidade, o Mães da Resistência, grupos de mães e pais que conseguem formar e apoiar outros pais. Porque a gente como profissional, a gente tem limitações. Eu não vou ficar mandando no pai e na mãe, né? Só se fosse o juiz entraria nessa história. Mas a gente, como profissional, orienta, aconselha, pode pressionar outros colegas a seguirem a lei para apoiarem aquela criança. Mas tendo pais responsáveis aliados, ensinando, dialogando, é muito mais potente do que a gente teorizando e trazendo. É fundamental esse contato humano. Porque a vida já é tão cheia de desafios, né? Vencido essa criança ainda vai ter que vencer tantos outros. Eu quero trazer a participação da nossa audiência aqui, agradecendo já de primeira, Rodinei, Rio de Janeiro, está sempre aqui com a gente. Um beijo grande para você, Rodinei. Ele diz assim, a saída que vejo para essa dificuldade de aceitação da transexualidade, seja na infância, seja em outras fases da vida, que é a educação. O esclarecimento a ser feito tanto por profissionais de saúde, de educação e de comunicação. Já vou passar para vocês, quero já trazer também a participação do Marcelo, de São Paulo. Ele traz um relato assim, ele tem uma filha de 8 anos que tem um verdadeiro fascínio pelo gênero masculino. Digo a ela que ela pode ser uma menina e ainda assim fazer tudo que os meninos podem fazer, mas confesso que tenho muito receio dela sofrer muito preconceito. É como se houvesse duas opções. Ou tenha de lutar para que ela possa, sendo menina, fazer tudo que um menino pode fazer, ou realmente seja um menino trans e tenha de lutar contra todo o estigma que a sociedade tem com pessoas trans. Estou um tanto perdido sobre o que fazer. Primeiro, eu quero te agradecer, Marcelo, por abrir, né, fazer um relato. Eu fiquei arrepiada, assim, né, porque eu acho que é a vivência de um pai. E é engraçado como que o comentário do segundo conversa com o comentário do primeiro, né? E foi o que eu estava falando, assim. Por exemplo, eu defendo que as escolas todas deveriam ter, no mínimo, 2 psicólogos e 2 assistentes sociais ali presentes durante o período de aula para lidar com as questões do que a gente chama, né, de bullying, de qualquer orientação, né? Aceitação das diferenças pura e simples. Seja da questão do racismo, seja a questão da sexualidade, seja a questão de gênero, porque são crianças e essas crianças estão reproduzindo o que elas aprendem. Então é preciso entender, primeiro para a criança que foi agressora, porque ela precisa entender que aquilo foi uma agressão, que foi uma violência, que ela não pode mais fazer isso, e para a criança que foi vítima entender que ela não é culpada, que não tem nada de errado com ela, ou por ser negra, ou por ser LGBT, que está tudo certo. Então eu concordo com ele, eu acredito também que a gente precisa de uma educação que ensine melhor sobre essas diferenças. As pessoas não estudam sobre a revolta de Stonewall, por exemplo, não sabem a importância de uma parada LGBT, não sabem o porquê que a gente luta por direitos iguais, né? Porque fica nessa coisa muito homogeneizada, pasteurizada, de que somos todos humanos, que temos todos os mesmos direitos, e a gente sabe que na prática não é bem assim. E para o segundo rapaz, eu falaria que
ele está antecipando o sofrimento, porque é isso, né? Ele percebe uma divergência de comportamento da expectativa do gênero atribuído e aí ele já fica na dúvida ou da sexualidade, ou do que a menina gosta, ou de quem ela vai ser de fato. E a gente não vai saber, não vou ser o que eu vou dizer. E não está na mão dele, né? Não tá essa agonia que ele está sentindo é como se ele pudesse fazer algo a esse respeito. É o que a Bruni falou e é o que a gente geralmente fala. Escuta. Óbvio, você vai conversar com a criança, vai dar liberdade para ela, mas escuta dela, porque às vezes ela vai ser simplesmente uma menina feminina tranquila, hétero, que gosta de futebol, que gosta de se vestir com roupas ditas mais masculinas, como pode ser que ela seja uma menina lésbica, como pode ser que seja um rapaz trans, mas é só a própria pessoa que vai saber e para ele cabe apenas observar, escutar e apoiar quando necessário. Acolher, né? Cecília, para a gente fechar esse bloco, eu queria te ouvir. O que você diria para esse pai, para o Marcelo? Então, eu queria compartilhar minha própria experiência, porque eu fui essa mãe, né? Quando o Caio se apresentou já divergente, eu fiz esse movimento. Falei, olha, tem outras formas do feminino, né? Que não é só a princesa. E aí eu mostrei várias heroínas, eu comecei a fazer o leque de possibilidades, de formas de ser mulher. E nesse movimento mesmo, eu via que não era isso. E é o que você pontuou muito bem. A forma de se narrar, ela é única. Então, cada família, cada criança vai desenvolver a sua maneira de se relacionar com isso. E isso tem que ser de forma segura, garantindo o direito dessa criança, garantindo essa autoria. E acho que, Marcelo, você não está sozinho no mundo. Isso é importante dizer. Essa fala reverbera sobre muitas famílias. E acho que essa dificuldade, ela é inerente por causa do medo que a gente sofre enquanto família, mas que você possa fazer com que essa criança garanta esse direito de se narrar mesmo. Quer comentar, Jaqueline? Claro, a gente tem uma luta muito grande, porque as pessoas hoje pensam na solução dessa questão individualmente. Então, esses pais, essas mães não estão sozinhas, não estão sozinhos. Quando a gente fica com essa antecipação, é bem psicóloga falando, né? Não vou indicar que toda hora procura um profissional de saúde mental. Recomendo. Mas antes eu recomendo que encontre outras pessoas que tenham condição. A internet está aí, gente. As pessoas não sabem usar a internet para procurar alguém que seja confiável, que tenha alguma informação, mas acima de tudo, dá afeto para trocar. A gente tem aqui várias referências. Então, eu diria para esses pais e mães que não pensem que a solução é só de uma professora, de um professor, de uma psicóloga, de um profissional da educação ou da saúde. A solução a gente vai construir junta. A gente vai construir juntos e a gente vai poder transformar isso coletivamente. É coletivo e também individual, né? Porque cada um vai encontrar uma solução apropriada para a sua própria família. No próximo bloco, vamos conhecer a história do Sol, um jovem transexual que se percebe assim desde a infância. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre transexualidade na infância. Comigo no estúdio para essa conversa, Bárbara Aires, secretária da Coordenação de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas da Fiocruz. Maria Cecília Castro, coordenadora estadual da ONG Mães pela Diversidade do Rio de Janeiro. Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Sol, um jovem transexual e a mãe dele compartilharam com a nossa equipe de reportagem a vivência da transição de gênero na infância. Meu nome é Sol, eu tenho 18 anos e eu sou um garoto trans. Eu nunca me identifiquei muito com a feminilidade, tipo, no geral. Sei lá, eu era criança, eu tinha uma saia que eu nunca usava. Quando eu usava, eu prendia ela entre minhas pernas pra parecer um short. Não brincava muito de boneca, o Anabi gostava dos bichos, as cores que gostava de usar. Eu tenho uma memória também de eu criancinha, muito nova, que eu falava, tipo, mãe, eu quero cortar meu cabelo aqui. Aqui, assim. E minha mãe tem, tipo, a criança não tem a noção de como que eu corto o cabelo. Eu corto o cabelo aqui.
Só que, não, mãe, eu quero cabelo aqui. Teve uma situação, quando ele estava com 4 anos, assim, estava brincando na sala e tal, e eu olhei, eu me lembro de eu falando com meu marido, pai de Sol, falando assim, Túlio, olhando assim, eu falei, o que você acha se... E aí a gente falou o nome, morto, que ele prefere que a gente não fale, for lésbica, que foi o que me ocorreu. Quando eu falei isso, o pai falou, é uma criança, o que você está falando? Eu, hein? Tá pensando nisso? Eu falei, não é nada por nada, não, é só para querer entender como é que seria para você. A percepção da mãe, não sobre a orientação sexual, mas sobre a identidade de gênero do Sol, fez sentido alguns anos depois desse episódio. Quando eu comecei realmente a questionar, eu tava, sei lá, 9 anos, eu acho, já. 9, 10 anos. E foi uma questão, tipo assim, eu vi na internet um homem trans. Eu falei, tipo, cara, eu posso crescer e virar isso. Porque era uma questão, tipo, é isso, cara, isso existe, eu quero ver tudo sobre agora, eu quero entender isso, sabe? Porque também é uma questão, porque tipo, homens trans não têm tanta visibilidade na mídia, né? Normalmente são mulheres trans e a maioria das vezes não é nenhuma representatividade positiva, né? Então, demorou mais tempo pra eu descobrir que ser um homem trans era uma opção do que, tipo, realmente eu me entender. Em casa, o diálogo foi sendo introduzido aos poucos. Como que o Sol me educou o pai? Ele falava do assunto, mas como se não tivesse nada com isso. Ai, sabe que existe isso? Sabe que tem aquilo? Aí contava dos amigos do Twitter, dos amigos do Discord. Até que um novo nome nasceu. Teve um dia que eu cheguei na minha mãe e eu perguntei, mãe, se eu tivesse nascido homem, qual seria meu nome? Ela falou, Sol. Eu falei, tá. E aí eu roubei a ideia dela. Ele me fez batizar de novo. Ele veio e fez como quem diz assim, eu quero continuar sendo um filho que é batizado pelos pais. Só que mesmo diante desse novo batismo, a Paula não teve ainda a compreensão de que se tratava de uma transgeneridade, até ver alguns desenhos do filho assinados como Sol. A ficha foi caindo aos poucos, mas eu vi Sol e entendi que não era Sol, porque Sol é um nome hoje, né, bigênero, ou agênero, né, Sol. Mas como ele tinha me feito essa pergunta, eu falei, para mim foi meio impactante, assim, porque isso não era algo do meu costume. E aí naquele momento eu tive que, na verdade, fazer o luto de toda uma história de ter uma filha desde a minha infância. Ela conta que o momento foi marcado também pelo medo relacionado ao preconceito social e à violência. Precisamos nos reinventar como pais de um menino, tendo um menino em casa. Precisamos ter que nos postar socialmente, sabe? Também, tanto para defender, eventualmente, de olhares e perguntas e constrangimentos. Tentamos fazer parte de grupos de pais, de crianças transgêneros, crianças e adolescentes, né? Com o apoio da família, o maior desafio para o Sol foi a chegada da puberdade. A maior questão da vida de acho que toda pessoa trans é a puberdade. E eu entrei na puberdade muito novo. Com 8 anos eu entrei na puberdade. E inclusive eu acho que foi por causa disso, nessa idade, que eu saí do armário tão cedo. Porque eu imediatamente notei, tipo, cara, eu não gosto de nada que tá acontecendo aqui. Menstruação, crescer peito, né, tudo. Tipo, cara, tudo o que tá acontecendo aqui tá me deixando desconfortável. Atualmente faz terapia hormonal e se prepara para a cirurgia de retirada das mamas. O amor que a gente vai transferir ao filho realmente depende de como ele vai se apresentar ao mundo, com quem ele vai transar, porque ainda tem essa questão. O Sol é um menino trans, mas a sexualidade dele parece ser homossexual, ele gosta de meninas. Então tem uma dupla injunção aí. Gente, ele é meu filho. Ele é meu filho e assim, é a pessoa que eu aprendi a amar desde que nasceu. Eu não ia amar se ele fosse menino? Ele é um menino.
Agradecer aí a participação dessa família linda aí que trouxe, a Paula trouxe esse depoimento. Eu queria já aproveitar para você que está em casa, se você tem uma experiência parecida, conhece alguma história assim, traz para a gente aqui, para a gente alimentar essa conversa com essas 3 moças aqui que já estão trazendo coisa interessante à beça. E Cecília, queria trazer para você uma fala da Paula. Ela diz assim, a gente teve que se postar socialmente, né, em defesa daquela criança, em defesa da possibilidade, acho que mais do que da liberdade, da possibilidade dela ser o que for, né? Você está com o olho cheio d'água já, só de ouvir falar disso? Porque é forte, né? Queria que você falasse um pouco disso e você comentou com a nossa produção, né, que o seu primeiro momento foi com a própria família, um posicionamento de se postar com a própria família. Como é que é isso? Foi justamente nas escolhas, né, do Caio. E eu queria bancar isso, de que essa criança tivesse uma liberdade, uma segurança, uma autonomia, desde sempre, né? Isso é muito caro para mim, talvez pela minha própria formação, né, como pedagoga. E logo no primeiro momento, Caio faz escolhas de blusas de heróis, de tênis, de calças, e aí minha mãe e minha tia, que são senhoras, já eram senhoras, elas me questionam e falam justamente isso. Você vai deixar? Na minha época nunca foi assim. Uma criança não pode escolher o que ela quer, o que ela brinca, o que ela come. E aí eu fiz esse mesmo questionamento. Eu perguntei, eu queria saber se vocês vão condicionar o amor de vocês para o meu filho a uma expectativa que vocês têm sobre a história que ele está construindo. Porque se tiver, eu preciso dizer que eu vou garantir a segurança, a saúde, a qualidade de vida dele. E eu vou me apartar. Vai ser muito doloroso, mas eu não quero que meu filho viva uma história de dor, de sofrimento, de achar que é um erro, ele ser quem ele é. E aí elas, de maneira muito responsável e com muito amor, elas acolheram as escolhas do Caio. E essa transição foi muito mais tranquila né? Porque o Caio é uma criança e um adolescente como qualquer outro. Que bom. Jaqueline, eu não sei se ficou muito claro para quem está vendo, acompanhando o programa de casa, os passos, né, Bárbara? Bárbara trouxe muito isso para mim, o passo a passo ali para essa transição, né? Me corrija se eu estiver perdendo algum momento. Até os 12 anos, se observa a criança, acompanha, pelo menos 2 anos de apoio psicológico formal com um profissional, não é isso? Feito isso, há a possibilidade, a partir dos 12, do bloqueio hormonal. Estou trazendo isso porque o Sol comenta que esse momento da puberdade é um momento muito complicado, né? E essa utilização de bloqueio de hormônio nesse momento não é irreversível também. Né? Nesse primeiro momento, você está fazendo uma coisa que pode, se o adolescente vê que não era nada daquilo, pode voltar atrás, né? Sim, o acompanhamento médico, psicológico, como acompanhamento de saúde integral da população trans é fundamental. Eu queria ressaltar, inclusive, a gente tem um grande desafio que é fazer com que as famílias reconheçam a importância de valorizarem a identidade de gênero da sua criança, de valorizarem o fato de ser uma criança trans, festejar esse renascimento, né? A mãe foi muito feliz ao lembrar que sim, existe um luto, né? Se passa por fase de um luto e existe um renascimento. E tudo bem, né? E tudo bem, e é isso, é parte da vida, a gente não tem só alegria na vida. Mas que as famílias entendam que quando você restringe o gênero da sua criança, quando você quer enquadrar ela em estereótipos para a criança trans, isso resulta no quê na prática? São 87% dos jovens trans se automutilam. 75% já tentaram se matar. Isso não é porque são crianças e adolescentes trans, são porque são crianças e adolescentes trans que vivem numa sociedade transfóbica e que muitas vezes a própria família é responsável pelo suicídio do seu filho, da sua filha, ou do seu filho, né? Se for uma pessoa uma criança que se identifica com não binária. Então, famílias têm muita responsabilidade. Família também não é só pai e mãe, a gente tem uma família estendida. Cadê o papel dos parentes, da comunidade, dos vizinhos? É preciso essa responsabilidade para, junto com os profissionais de saúde, que aí é a parte mais técnica, é importante, né? Que a gente precisa investir. Felizmente, a gente tem um SUS, né? Um Sistema Único de Saúde, que investe na saúde integral, só que ela não se faz só dentro do consultório. Ela precisa ser feita em casa, na comunidade, na escola,
Esse que é o papel fundamental. E se os pais, as mães, a família não tiver noção disso, não vai adiantar nada. Se de sair dessa criança não encontrar ninguém por ela, né, não tem como. Bárbara, o IBGE acabou de fazer pela primeira vez um levantamento que tira da invisibilidade, começa a tirar da invisibilidade, né, essa população, esses brasileiros. E o que isso representa para vocês, né? Para mim já é de cara, como jornalista, uma representação importante de que Brasil a gente tem. Mas para vocês que estão imergidas nessa pauta, como é que você percebe qual é a importância disso e o quanto que isso ajuda a traçar uma saúde de longa data, prazo aí para essas crianças de hoje? Importante dizer que é uma luta de anos, né, da população trans, de que o IBGE quantificasse, porque se você não está reconhecido, né, enquanto o indivíduo na sociedade, não se tem como criar políticas públicas para você. E o primeiro passo é te reconhecer enquanto indivíduo, porque aí quando você reconhece essa população enquanto indivíduo de direito, você vai passar a buscar qual é a realidade sociodemográfica dessa população, porque é isso, né, foi o que você falou, saímos da invisibilidade, ok, mas tem que se fazer algo com isso. Precisa saber qual é a realidade econômica, qual é a realidade educacional, qual é a realidade de moradia, qual é a realidade de empregabilidade dessa população. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque isso tudo que a gente está discutindo aqui é muito bacana, é muito lindo, que a gente está discutindo, está vendo que tem famílias muito bacanas, mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas trans não é essa. Mais de 80% da nossa população está fora do mercado formal de trabalho, né? Mais de 80% da nossa população não termina o ensino médio. Tudo isso justamente por causa dessas transfobias e dessas violências. E aí a gente acaba tendo uma população que fica estigmatizada, que fica marginalizada, que fica com a sua identidade negativada no sentido de uma visão, de uma valoração social sobre esse ser. Então é importante que a gente consiga ter todos esses marcadores muito bem conhecidos pelo governo para que a gente possa trabalhar de fato para que essa população acesse todos os seus direitos de saúde, de educação, de empregabilidade, de moradia. A maioria das pessoas trans não vai ao hospital, por exemplo. Porque a gente não tem sempre um doutor que nos atende, que nos respeita, né? Os casos de negativa de atendimento são muitos e é muito grave. Então a gente precisa desse reconhecimento para que a gente combata todos esses cerceamentos, né, de ir e vir enquanto indivíduo na sociedade. Jaqueline? Eu queria fazer um apelo, especialmente assim, para os chefes de família, né, para as pessoas que vão ser entrevistadas pelo IBGE, porque a pergunta não é diretamente para as pessoas. A pesquisa de saúde que vai ser feita, né, que está sendo feita do IBGE, pergunta para a pessoa que representa a família sobre, né, os temas que tem a ver ali. Uma coisa é falar, por exemplo, hoje é muito mais calmo falar de raça. Nos anos 80, a gente tem vários estudos assim, as pessoas falavam 30 denominações diferentes para dizer que eram negras. 30 mesmo. Então, é óbvio que falando de gênero, sexualidade, muito provavelmente vai vir uma resposta muito baixa dos chefes de família, das pessoas que vão falar para a família, para dizer, eu tenho sim uma travesti aqui em casa, um homem trans, uma pessoa não binária, óbvio que vai vir muito pouco. Então, meu apelo é para que, e vai ser ótimo também, o IBGE nesse sentido, interpessoal, que as pessoas comecem a pensar a respeito. Não, será que realmente eu não tenho uma pessoa trans aqui em casa? Porque muitas vezes é nesse sentido, né? Eu acho e não acho. E aí, com essa experiência, que realmente consiga avaliar e diga. Porque não adianta nada, isso só vai prejudicar a toda a sociedade, mas principalmente a gente, pessoas trans, se ela esconder, se ela pensar, não, é só um gay, uma lésbica, é masculino, é feminino. Então, é um apelo mesmo para que eles assumam isso e a gente faça uma campanha constante, né, Bárbara? Para que as pessoas falem, se pronunciem, que já que vai ser o chefe de família que vai falar, que ele e ela, né, a pessoa que chefia a família, seja bem honesta, principalmente para ela mesma também. Muito importante tudo isso. Cecília, você trabalha na escola que seu filho estuda, não é isso? Eu queria que você me falasse desses dois aspectos, né? Você, como uma pessoa que trabalha numa escola, como é que essa escola trabalha com isso? E como é que é a vivência escolar do seu filho? Como é que ele vivenciou até aqui essa transição e a acolhida dos colegas? Como é que isso acontece? Eu acho que é importante essa pergunta, porque existe aí um hiato, né? Daquilo que a gente acha que é a escola que a gente quer e aquele dia a dia. Então, apesar de eu já ter alguma
experiência em termos de leitura sobre a questão de gênero e sexualidade, isso foi muito forte quando eu descubro que meu filho é um menino trans e como que a minha escola, que eu atuo, ela ia acolher esse menino. Garantir o uso do banheiro, garantir que ele seja chamado pelo nome que ele escolheu, garantir que as famílias acolham, que não haja problemas em relação aos professores, aos meus próprios colegas. Então, isso foi uma pauta importante. E eu sempre pontuo lá na minha escola, porque ele é um menino trans com passabilidade. O que isso significa? Que ele passa como um menino entendi. Que nasceu com esse gênero designado, enfim. Quando a gente não tem essa passabilidade, será que seria tranquilo? Em especial, a gente não tem. A gente tem 2 casos de meninos trans na minha escola e uma criança que é agênero. Que inclusive foi minha aluna. Como que a escola age com uma mulher trans? Né? Será que seria... E sem a passabilidade, né? Porque a gente entende que essa transição do adolescente, ela ainda é social. O Caio não hormoniza, né? Então, assim, é só social. Se ele não tivesse essa passabilidade, seria tranquilo para a escola, para os meus colegas, para as famílias? Então, são perguntas que a gente faz e é recorrente, porque eu acho que é isso que é importante para a educação. Isso fala também da diversidade da experiência, né, Jaqueline? Sim, inclusive quando a gente fala trans, com certeza as pessoas em geral estão pensando numa pessoa branca, normal. A maioria é negra. Até porque muitas vezes o processo exige recurso, né? Porque o acesso disso pelo SUS ainda está bem complicado. A maioria da população brasileira é negra, a maioria da população trans é negra. E quando entra nessa questão da aparência, é bom lembrar, muita gente não se liga, mas os nossos estereótipos de gênero também são estereótipos raciais. Então, essa menina trans, essa travesti negra, ela tem uma tendência a ser vista como menos mulher na aparência do que a outra menina branca. Porque o nosso estereótipo de beleza feminina está ligado a um biotipo do norte da Europa, que é branco. Então, ainda tem isso. Com certeza, eu precisava marcar como mulher negra, que tem diferenças, inclusive, no reconhecimento da gente como mulher negra, trans, travesti negra, nesse sentido. Muito importante esse seu depoimento, assim, né? Até porque a gente está falando, se a gente fosse buscar mesmo a fundo, a gente está falando do mito da beleza que acaba marcando a todos na sociedade, principalmente as mulheres. E minimamente o homem branco, né? Esse aí não vai ter muito peso dessa cobrança. Mas isso não é bom para ninguém, né, Bárbara? Gente, a gente está caminhando para o final do programa, temos aí pouco menos de 8 minutinhos, mas eu queria dar um espaço para cada uma de vocês trazer coisas que a gente tinha tanta coisa para falar. Esse programa merece uma série, né? Um assunto enorme. Mas o que a gente não trouxe ainda e que vocês gostariam de deixar como mensagem, assim, Bárbara? Eu fiquei muito feliz que a gente conversou aqui no estúdio e aí veio a matéria com o Sol, que mostrou justamente aquilo que a gente estava discutindo, de que a identidade de gênero não tem a ver com a sexualidade. Eu vejo que esse é um ponto importantíssimo a ser discutido, porque as pessoas condicionam a heterossexualidade compulsória até para as pessoas trans, né? Se eu sou uma travesti ou uma mulher trans, é porque eu automaticamente gosto de homem, se eu gosto de homem, eu gosto de pênis, então eu só vou me relacionar dessa forma. Se eu sou um homem trans, né, uma pessoa transmasculina, é porque eu gosto de mulher, se eu gosto de mulher, eu gosto de vagina, então automaticamente só vou me relacionar dessa forma. E a gente viu que não. Tem que entrar em alguma caixinha, Bárbara. Escolhe uma para entrar. Temos homens trans gays, ou bi, ou pan, ou assexuais também, porque nem toda pessoa trans tem uma sexualidade aflorada, né? Assim como temos travestis, mulheres trans, lésbicas, bissexuais. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu gosto sempre de trazer essa, né? E você também citou, a gente não tem ninguém aqui na equipe, a gente falou em breve teremos, porque hoje esse é um compromisso da Fiocruz, né? A coordenação que eu faço parte, ela está ligada à presidência, e aí é um compromisso ampliar o número de pessoas funcionárias aqui na Fiocruz enquanto pessoas transexuais. Então, é trazer isso, assim, porque as pessoas abram a sua cabeça, que elas tirem a transfobia do seu coração e, se possível, quem tem essa possibilidade, que comece isso a partir da empregabilidade. E é importante dizer que se você se abre para a empregabilidade trans, você tem que entender que é uma população que não vai ter 2 faculdades, 5 anos de experiência e 3 idiomas como exigência daquela vaga. Você vai ter que ser um pouco mais empático, né? Então, acho que é um caminho que a gente começa aí a melhorar
a vida e a trajetória dessas pessoas. Disso aí que você está falando é importante ressaltar. Não basta colocar dentro da empresa, né? Você tem que dar o suporte para que essa pessoa possa permanecer e crescer dentro da empresa. Exatamente, não só incluir, mas inserir e não só abrir, né? Se você é uma empresa, né, uma pessoa que tem funcionários que não lidam com a pessoa trans no dia a dia, antes de trazer essa pessoa trans, você tem que fazer esse exercício ali de preparar a sua empresa, de preparar o ambiente, porque você vai ter essas questões. Essa pessoa vai usar um banheiro, essa pessoa vai ter um crachá, ela vai ter um e-mail, ela vai lidar com outras pessoas e essas pessoas precisam entender que precisa ser respeitada essa identidade de gênero. Cecília. Eu queria focar muito nas famílias, né? E deixar uma mensagem de que a gente não precisa saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Então, que seja um processo de convivência, de partilha, de espaço de acolhimento, porque eu acho que é um pouco disso que as famílias precisam entender. Deixa essa pessoa estar num ambiente confortável, seguro, para que ela possa fazer da jornada dela nesse mundo, nessa vida, de uma maneira bonita. A gente quer que todo mundo tenha direito a uma vida bonita. E as pessoas trans têm direito a essa vida bonita. E é um pouco dessa mensagem que eu queria compartilhar e que, parafraseando a Angela Davis, não basta a gente ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então não basta a gente não ser transfóbico, a gente tem que lutar contra a transfobia. Acho que é um pouco dessa mensagem. Muito bom. Jaqueline. Eu me lembrei de uma coisa que meu pai falou na conversa sobre sexualidade e que você trouxe o Freud, né? Aí, meu pai, quando eu falei para ele, a preocupação dele era: mas que homem que vai te querer, você sendo uma mulher trans? Eu acho engraçadíssimo, porque o que não falta é pessoas interessadas. O problema não são pessoas interessadas na gente. Nós, eu falo mais do aspecto da feminilidade, né? Da masculinidade também muito presente. Nós somos pessoas desejadas, né? O problema não é esse. O problema é como a gente é desejada, é a objetificação sexual, porque por séculos a travesti, a mulher trans, foi vista como aquela que é usada como objeto sexual, no trabalho sexual, e não como aquela que é sua esposa, né? Aquela que é a professora, que é a pesquisadora, que é a gerente, né? Que é a CEO. Então, no imaginário, é muito presente isso, em imaginar que a gente vive na solidão. De fato, a solidão da mulher trans, a solidão da travesti, é uma solidão que sempre está acompanhada de uma sexualização muito grande. A gente buscar algo além. Para isso, o apoio das famílias é fundamental, de fato, para que a gente tenha, e acima de tudo, a consequência disso, que é a violência letal, o feminicídio trans, né, o assassinato, é uma consequência de uma lógica transfóbica que a gente está sempre no canto. Então, como a Bárbara falou, quando a gente tiver políticas de fato de empregabilidade, que a gente tenha trabalho digno, recebendo conforme todo o trabalho que a gente contribui em qualquer lugar, em todos os lugares, a gente com certeza vai ter uma grande mudança na imagem que as pessoas têm na sociedade, nos lugares que a gente possa ocupar. Então, para além do discurso, precisamos de prática, não é aliado que só diz: eu acho você bonita, ai que legal que você é inteligente. Que realmente empregue, que realmente abra oportunidades de trabalho e que realmente assuma, no caso, né, eu estou falando mais de homem, porque para mulheres é bem mais calmo, mas para os homens que tem todo um processo ligado à masculinidade, como está com uma mulher trans travesti, que assumam suas companheiras, namoradas, parceiras, o que seja. E com certeza vão ser muito mais felizes assim. Eu queria até complementar, com a sua permissão, assim, de sugerir para quem está em casa refletir um pouquinho sobre essa construção social do que é ser feminina, do que é ser masculina e do que é ser belo. Porque tudo isso é construção social que a gente está sendo, está sendo jogado em cima da gente desde que a gente sai do útero, né? E, Bárbara, para a gente terminar muito rapidinho, como é que foi a primeira marcha trans em Brasília? Foi incrível, maravilhosa. Foi a primeira marcha nacional, né? E aí foram pessoas de vários estados, tinha muitas crianças e adolescentes trans, então, para mim que sou uma travesti mais 35 anos, já no ativismo há quase 20 anos, foi incrível ver, porque eu não imaginei que eu fosse ver, de verdade, eu não imaginei que eu fosse ver crianças e adolescentes trans.
trans e que fosse ver aquela realidade. A gente foi para a Câmara dos Deputados, a gente foi no Ministério dos Direitos Humanos, né? E a Érica, maravilhosa, participou, Érica Hilton, né? Nossa deputada, futura presidenta travesti. Já pensou que coisa? Não é? Já pensou? Podemos sonhar agora com isso. E aí ela participou, foi incrível, então foi só a primeira, né? Vão vir outras. E é isso, é uma reunião de pessoas para mostrar que existe, que estamos ali, que somos importantes, que somos cidadãos como outros qualquer, que pagamos impostos, que precisamos ter as políticas públicas aí. E foi muito lindo, foi de verdade assim, um marco histórico 20 anos depois da primeira entrada de travestis e mulheres trans no Congresso Nacional em 2004. Está acontecendo, né, gente? Vamos combinar que não tem muito tempo, não se discutia a existência da possibilidade de uma criança se mostrar de alguma forma na busca de uma transição como essa, né? E a gente hoje, como você citou, na marcha tinha várias crianças, vários jovens. A gente está vendo cada vez mais isso, né? Ou seja, estão saindo do armário com esse termo, com essa forma horrível de dizer, mas é meio que isso. As pessoas estão todas saindo do armário, ninguém vai voltar, né? Sim. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada uma de vocês aqui com a gente, Jaqueline, Cecília, Bárbara. Que bom, que programa. Quanto aprendizado. Eu acho que isso fica para mim, que não vivencio isso. Quero agradecer a vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, você vai entrar lá no site do Canal Saúde, vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana eu tenho um assunto relevante para dividir com você, então te espero no próximo programa. Até lá!